Enquanto muitas pessoas desejam a todo custo emagrecer e perder peso, existem pessoas que desejam o contrário. Provavelmente você já ouviu a expressão magro de ruim para se referir a uma pessoa que mesmo comendo bastante não engorda. Apesar de causar inveja em muita gente, estar abaixo do peso pode gerar desconfortos com a aparência em algumas pessoas. E em certos casos, podem estar associados a problemas de saúde. Mas ainda assim, muitas pessoas desejam ganhar peso e massa muscular, porém têm muitas dificuldades em conseguir bons resultados. Alguns fatores que podem estar associados a essa dificuldade têm a ver com o metabolismo mais acelerado ou simplesmente o fator genético. Porém, antes de tentar ganhar peso a todo custo, é importante saber se a magreza excessiva não está ligada a alguma doença ou condição médica. Então fique ligado, pois hoje no Bendita Hora traremos muitas informações sobre como ganhar peso de forma correta e saudável. Olha aí, minha gente, que legal, hein? Um assunto muito bacana. Por isso, para falarmos sobre esse assunto, mais uma vez, ela já chegou aqui me intimando já, hein? Padre, o senhor já entrou na academia? Eu falei, mas é que... Ela falou, fala logo. Aí eu falei, não, eu ainda não. Ela falou assim, tá esperando o quê, padre? O senhor precisa cuidar um pouco da sua saúde, fazer exercício físico. Quem é ela? Ladies and gentlemen, mostra ela para o mundo, a nossa querida endocrinologista Raquel Menezes. Raquelzinha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. Olha, gente, eu tô incentivando o padre, né? O Barba também tá incentivando. O Barba já tá fazendo academia, né, Barba? Terceiro mês já. Terceiro mês. Já tô vendo seus músculos aí. Até a Mary Streepinha tá fazendo academia agora. Mas olha, gente, nós temos alegria aqui mais uma vez. Raquel, é uma alegria ter você aqui. Obrigada. Para falar um pouquinho pra gente. Raquel, a gente conhece tantas pessoas aí. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas bem magrinhas. Magrinha mesmo, não tem barriga, não tem nada e tal. E elas queriam engordar, não conseguem. Mas come também de tudo. Uhum. E a gente sabe que comer de tudo, você mesma já nos colocou os perigos de alguns tipos de alimentação, né? E aquilo que pode agredir o nosso organismo. Exato. Então, não significa porque a pessoa é magrinha, que ela tem uma saúde boa, que não possa dar algum problema futuramente nela, né? Perfeito. Porque assim, na realidade, a pessoa, ela tem um metabolismo mais acelerado, né? Então, por isso que ela come, ela fala assim, eu como de tudo. Primeiro que a gente tem que analisar se essa pessoa ela realmente come de tudo. Porque, às vezes, ela não tem essa vontade mesmo de comer. Ela come um pouquinho e ela já sente saciada. E na visão dela, ela tá comendo uma grande quantidade. E tem outras pessoas que não, que elas realmente comem em grande quantidade e não emagrecem, e não engordam, né? Não ganha peso ali. E aí, o que a gente tem que analisar? Primeiro, quando o paciente ele chega lá numa consulta, a gente tem que olhar, fazer os exames deles laboratoriais, né? Por quê? Para ver se ele tem alguma alteração no metabolismo, que faz com que esse metabolismo fique mais acelerado. O metabolismo mais acelerado vai fazer com que você queime mais rápido aquilo que você ingeriu, né? Tem também alterações intestinais, até mesmo no estômago intestinal, que dificulta ali aquela absorção. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar na parte médica, na parte clínica do paciente. E sim, aí tem aquele paciente que ele faz os exames e tá tudo normal, né? Nada ali tá indicando que venha a ser uma alteração. Aí o que tem que ser feito para essas pessoas? Ingesta calórica, né? E aí ele tem que consumir mais do que gasta. Porque se é um paciente ali, ele já tem uma facilidade para perder o peso e ele vai lá e quer fazer uma atividade física, isso vai queimar mais ainda. Mais ainda. Né? Então, assim, tem que ver quanto que ele come, o quanto que ele vai estar consumindo ali, o quanto que é a taxa metabólica basal dele. Taxa metabólica basal, padre, é quando o quanto que a gente gasta ali paradinho, né? Sem fazer nenhuma atividade física. E aí você vai e faz lá o exame, que é lá na clínica a gente acaba fazendo a bioimpedância, né? O aparelho que você sobe, vê ali o percentual de massa magra, percentual de gordura. E aí que a gente olha ali a taxa metabólica basal. Então, se ele gasta ali 1.500 calorias paradinho, então a gente tem que calcular ali, o nutricionista faz o cálculo para esse paciente, quanto que ele precisa consumir, né, para ele ter uma quantidade de calorias ali para ele não emagrecer, né? Puxa vida, que na verdade é uma análise sobre a vida de cada pessoa, porque cada um tem um biotipo e o corpo de cada pessoa tem um funcionamento. Por exemplo, eu tenho, apesar que os médicos dizem que o meu caso, eu tenho problema de tireoide, que é hipertireoidismo. Só que eu não emagreço fácil.
E também não engorda. Eles falaram que a minha é como se estivesse parada. Tá. Eu faço ultrassom, etc. Mas eu tenho esse problema. Então, alguns tipos de alimentos eu não posso. Tipo, que tem iodo, tem algum tipo de banana, café. Apesar que eu gosto, tem que tomar pouquinho, porque o metabolismo acelera. Mas isso não mexe nada com a minha parte estética. Mas eu me sinto um pouco meio com tontura, dependendo como faz, né? Então, na verdade, quando a gente fala de emagrecer e engordar, tem que ser feito, como você disse, doutora, um levante clínico de cada um. Ninguém pode começar uma dieta ou para engordar ou para emagrecer se antes não passar por uma avaliação médica, não é? Exato. E dá raiva desses pacientes, né? Dá um pouco. A grande maioria chega lá pedindo o quê? O contrário, né? O emagrecimento. Mas para essas pessoas também, para você aí de casa, né? Que você reclama, né? É difícil ali o emagrecimento, essa pessoa também reclama que é difícil para ela ganhar massa muscular, né? Então, para essa pessoa também é ruim. Ela fala assim, poxa, tem pacientes que queixam, falam assim, eu tenho que comprar roupa infantil, né? E acaba sendo um incômodo, ela sente com um corpo ali infantilizado, né? E isso daí também mexe com a estima da pessoa. Exato, mexe. Gente, Se sou saudável e não engordo de jeito nenhum, eu estou liberado para abusar na junk food? aí, doutora, é aquela pergunta que eu iniciei aí para a senhora. Alguém já pegou e, né? Colocou. Responda pra gente, então, para os telespectadores. Então, uma notícia para você. Você não engorda, né? Você tem uma dificuldade ali para ganho de massa muscular. Só o que nós queremos buscar? Qualidade de vida, saúde. O que a gente tem que analisar? Massa muscular e percentual de gordura. Obrigada, Rodrigo. Nós não podemos estar com um nível de gordura alto. O que vai acontecer? Se você vai comendo ali, eu posso, já que eu não engordo, posso comer ali biscoito recheado, posso comer ali hambúrguer, posso comer lanches, né? Não, também não é assim. Por quê? Porque a gente tem que pensar na saúde, tá? Você é magro, mas você tem que pensar o quê? Que você não pode ter ali doenças da parte gástrica, porque a pessoa vai consumindo frituras, né? Vai consumindo ali, eu posso tomar abuso de refrigerante, de álcool, bebida. E aí a pessoa vai desencadeando outros problemas, Problemas né? das artérias, entupindo Exato. artéria. E magrinho, você nem fala, não vai acontecer nada. Porque as pessoas, às vezes, elas assimilam, né, doutora? Magreza a magreza. com Por exemplo, você olha para o Wilson. O Wilson é magrinho. Não é magricela, ele é magro. Pô, tem uma saúde boa. Então você fala, aí ele vai lá e come aqueles sorvetes que é cheio de, como é que chama? De massa, né? Que tem muita quantidade gordura, de né? gordura. Aí ele vai lá, refrigerante bem doce. Ele come, ele não tem problema para engordar, porque a senhora já explicou muito bem, que ele tem um metabolismo mais acelerado. Exato. Só que é o seguinte, ele tem veias, ele tem artérias, ele tem tudo que faz funcionar o organismo dele. Isso pode dar um problema. Traz problemas, né? Não é aquela história, não é porque é magrinho que é saudável, não é porque está acima do peso que está com problemas de saúde. Exatamente. A gente tem que ter ali um equilíbrio, um balanço. Agora, o que é o principal que você tem que fazer? Prestar atenção principalmente também na alimentação. Independente se você tem dificuldade para emagrecer ou para ganhar massa muscular, você tem que ser atento à parte alimentar e à atividade física. Isso para qualquer pessoa em questão de saúde, né? O que essa pessoa ela tem que ficar mais atenta? Que ela precisa comer ali as calorias, né, acima do que ela gasta, e aí não ficar focado só em caloria. Aí que entra o nutricionista, que ele divide para a pessoa a caloria em a quantidade de proteína. Para que a proteína? Para auxiliar ali na construção nossa de massa muscular. Quantidade de carboidrato. Poxa, mas carboidrato não engorda? O carboidrato, ele é importante para a gente também na questão de energia. Então, se você quer emagrecer também, não fica assim, não posso comer carboidrato. O carboidrato, ele é importante, mas por isso é a quantidade certa que a gente tem que comer no dia, para dar energia para quê? Para você fazer atividade física, né? Para você não ficar ali tão cansado. E também da gordura para a construção dos nossos hormônios. Então, você aí que está magro, que queixa ali, não consigo, o que você tem que prestar atenção? O que vai consumir? Proteína, carboidrato e gordura. E outra, essas pessoas elas têm dificuldade às vezes de comer, né? O mastigar, ela fala assim, eu como, já me sinto cheio, né? Ela fala, não vai mais, eu não consigo. E ele tem que bater aquela quantidade de caloria. Nesses casos, o que a gente acaba passando para o paciente? Mais líquidos.
né? Porque acaba sendo mais fácil. Nesses casos, é interessante suplementar, às vezes, com whey, né? O que é o whey? O whey é uma proteína. Que todo mundo, quando começa a fazer atividade física, fala assim, eu tenho que tomar whey? Quero começar a academia. Não é para todo mundo e também, assim, o whey é um suplemento. A gente tem que pensar em proteína que venha a ser ali da carne, da soja, do peixe, né? Isso daí são as proteínas que a gente tem que consumir o alimento. Se não bateu a quantidade de proteína, né? Se é um sacrifício para a pessoa falar assim, poxa, eu vou comer de novo um peixe, um ovo para a quantidade, aí sim que entra o whey, que é um líquido para a pessoa tomar. Tem que ter por perto um nutricionista. Temos mais um VT que tem uma outra pergunta sobre a questão um depoimento de uma pessoa, acho que magrinha. Vamos dar uma olhadinha? Sim. Solta aí pra gente ver. As pessoas têm uma realidade muito rasa, né, gente, do que é ser magra. Todo mundo olha pra modelo, olha pra capa de revista e fala, magra é o corpo dos sonhos. Sendo que não é assim na realidade, a gente sofre muito por conta disso. Eu comecei a namorar muito tarde por conta do meu corpo, né, sempre me senti insegura por conta do meu corpo, gente, sempre mesmo. Então, desde a época de escola, eu fiquei presa dentro ali daquele meu mundinho por conta do meu corpo, porque as outras meninas tinham um corpo mais avantajado que o meu. É uma situação bem complicada, principalmente quando estamos na escola, que a gente sempre se sente inferior às outras pessoas. Porém, uma coisa que a gente sempre esquece e uma coisa que eu sempre falo pra vocês é que cada pessoa tem um biotipo diferente. Não adianta a gente ficar se comparando. Já falei isso. Quando a gente tem uma vida, quando a gente quer aceitar aquela coisa na nossa vida, não adianta a gente ficar olhando para a vida dos outros e achando que nossa vida vai se transformar naquilo, porque não vai se a gente não correr atrás. Eu acho que nós temos um grande desafio, doutora, sobre a questão do estereótipo hoje, da questão do físico, do belo. As pessoas colocaram isso como um plano, como se fosse isso aqui é o belo, isso aqui é o bonito, isso aqui que é a mulher bonita, isso aqui que é um homem de verdade bonito. E aí, claro, o garoto, a garota, o homem, a mulher, ele está sempre olhando para outra pessoa e se compara. Olha, eu não tenho o perfil do que a cultura fala, do que os artistas comentam. Então, aí entra muito também nessa questão que nem essa moça está falando, né? Nós somos únicos, e eu sempre falo isso como padre. Cada um é único e cada um tem o seu jeito, o seu biotipo. Temos que tomar muito cuidado, né, doutora? Porque às vezes você está querendo ser, você até brincou, um Arnold Schwarzenegger, só que eu não tenho um biotipo para ser um Arnold Schwarzenegger, tá? E não significa que ele é o bonito. Não, ele é legal para o tamanho dele, para a altura dele, para a idade dele. Mas e para mim, que eu sou diferente? Isso também tem que ser levado, configurado e computado na parte da nutrição, não é? Tem porque ela mesma falou, que a gente estava comentando, né? Isso mexe com o psicológico da pessoa. Você viu que ela falou que foi começar a namorar mais tarde. Então, assim, a pessoa, e ela comparando ao outro, isso tanto na questão da magreza ali ou com o excesso do peso, ela quer se comparar, né? E não pode querer se comparar, porque tem a questão lá do biotipo, tem a questão da altura, né? E às vezes a paciente chega lá e fala assim, eu lembro que quando eu pesava 60 quilos, era o perfeito. Só que eu falei pra ela, pode ser que agora você, com essa idade que você tá nesse momento, 60 quilos pra você vai olhar e não vai gostar, né? Eu falo, o que vai ser pra você? O corpo da gente vai se transformando também, até o nosso rosto, tudo. Às vezes, eu tenho aquele mesmo peso com a idade que eu tenho hoje, eu não fico legal. Talvez eu fiquei melhor, mais cheinho, mais magro. Exato. Não é? Porque tudo mudou em mim também. Muda. E aí, se você era uma pessoa, pesava 60 quilos, mas não fazia atividade física, e a partir de agora, não vou fazer ali uma musculação, você vai ganhar mais massa muscular, você vai ficar mais pesado, o músculo, ele pesa, né? E aí você vai olhar, você vai falar assim, não, 60 quilos pra mim, eu vou ficar estranho. Então, eu sempre falo pro paciente, quando eles começam lá, qual que vai ser a nossa meta? É claro que a gente põe ali, né, a gente coloca ali, traça uma meta, mas eu falo, vai ser você se olhar e falar, estou me sentindo bem. Não é um número ali que a gente vai querer alcançar. Como posso saber se sou normalmente magra ou se estou entrando em um processo de anorexia? Olha aí, boa pergunta, né? E aí, nossa querida Raquel, o que você diz para nós sobre isso? Na realidade, o que a gente tem que avaliar, né? A gente tem que prestar atenção, principalmente ali, se essa paciente, ela tem quando na consulta a gente tem que avaliar ali a parte também psicológica, né? Não é simplesmente o paciente chegar lá e falar, eu quero isso, estou precisando emagrecer, aí a gente tem que ou ganhar massa muscular, o que a gente tem que pensar?
a parte psicológica do paciente também conta muito, né? E nisso daí a gente vê se o paciente ele tá ali com uma ansiedade, né? Se ele tem ali uma depressão. Na conversa a gente também vai sentindo um paciente, independente do objetivo, o emagrecimento, o ganho de massa muscular, a gente analisa todo, não é somente uma especialidade, né? É multifatorial, a gente precisa ali do nutricionista com acompanhamento, precisa do acompanhamento médico para ver os teus exames, para ver se não tem nenhuma alteração metabólica, que nem a gente analisou. O médico, ele também vai avaliar se esse paciente, ele precisa também passar um acompanhamento com um psicólogo, né? E às vezes acontece isso, da gente sentir ali, numa conversa, numa consulta, de orientar o paciente, falar assim, ó, você não acha que você está ali com uma ansiedade, e aí precisa ali fazer um acompanhamento? E às vezes o paciente, ele fala assim, realmente, eu preciso, eu ia te pedir o encaminhamento, né? Porque ele tem essa necessidade, ele está tendo uma distorção visual dele, né? E aí, o que a gente avalia ali esse paciente? A porcentagem dele de massa magra, o percentual dele de gordura, e também a gente acaba perguntando como que é ali a sua alimentação, né? A pessoa toma o café da manhã, como que é a sua refeição? Porque a gente tem que avaliar isso, né? Se ele realmente está com a quantidade que ele está comendo. E às vezes esse paciente ali com uma anorexia, ele fala, não, eu como, e aí a gente já vai, a quantidade que ele come, que ela relata ali, a gente já vai sentindo que esse paciente ele está com um problema. Uma pessoa que tem anorexia, ela pode ser vítima de por exemplo, uma mulher, um namoro que ela teve, um marido, um dia ouviu ele dizer que ela estava muito gorda. Sim. E de repente isso mexeu, a palavra, você está gorda. Isso mexeu muito com o psicológico dela. Aí ela começou a emagrecer, e ela estava com aquele negócio, não, eu ainda estou gorda. Por isso que você está dizendo que quando você vai fazer uma análise do cliente, da pessoa, né, você tem que analisar psicologicamente se ela não teve algum abatimento para ela querer sempre se achar magra, gorda e querer emagrecer mais e mais. E tá todo mundo dizendo, mas você tá magra. Uhum. Não, eu não tô magra, eu tô gorda. Não, você tá magra. Porque às vezes esses traumas podem levar a pessoa até a morte, se você não cuidar. Sim, eu tenho um caso de uma paciente que hoje em dia ela está bem melhor, né? Ela teve uma boa evolução, hoje ela tem uma boa relação com a comida, mas ela não tinha por quê? A infância dela, ela falou que ela já era com 11 anos ela já era alta e muito acima do peso. Ela falou que ela era obesa, os pais também obesos. Ela não tem uma boa relação com a comida, por quê? Os pais ficaram obesos, com doença, aí faleceram cedo por causa de doença, diabetes e tinham outras complicações também. Então, ela vê a comida como algo ruim. E quando ela começou a fazer o tratamento, ela falou assim, nossa, se pudesse não ter nada de comida, ser tudo comprimido para tomar, ela não tinha essa boa relação. Hoje ela tem uma grande melhora, né? Mas ela fica sempre ali, aí ela quer ver quanto que ela está pesando, se o percentual dela de gordura aumentou, massa muscular. Ela é bem rígida quanto a isso, mas já teve uma boa evolução porque ela não vê o alimento como inimigo. Né? Legal. Doutora, nosso tempo está terminando. Eu sempre digo, né? Seria ótimo se todos nós pudéssemos ter, até financeiramente, condições de poder ter um profissional, por exemplo, como a senhora, para fazer um acompanhamento com a gente, geral. Sim. É pena que, infelizmente, é como se tivesse que repartir, né? Eu preciso de uma nutróloga, preciso de alguém que é isso, para que a gente tenha uma saúde boa. Claro que a internet ajuda, mas seria bom que todo mundo pudesse ter, né, um acompanhamento com vários profissionais como a senhora, assim, para nos orientar bem, né? Na realidade, a gente olhar e ver aí na internet, né, porque é o que está ali mais de fácil acesso, e se possível, claro, a gente dá uma consulta, né, com um médico aí que você tenha confiança. Raquelzinha, Deus abençoe você. Amém, foi uma todos grande nós. alegria mais uma vez. Te espero aqui uma próxima vez. Muito obrigada, com certeza. Muito bem, gente. Nós encerramos aqui com uma singela homenagem ao grande jornalista e também humorista Jô Soares, que Deus o chamou nesse dia 5 de agosto. Dá uma olhada aí. Deus abençoe você.